Que tal economizar horas no Excel? Vou te mostrar como automatizar seus relatórios com apenas alguns cliques utilizando o Power Query. Fala moçada, aqui é o João e hoje você vai aprender a automatizar aquele relatório que você precisa automatizar mensalmente ou semanalmente, né? E em vez de perder tempo formatando, copiando base, puxando fórmula, né? Você vai ver como o Power Query pode fazer todo esse trabalho para você de forma automática. Fica até o final do vídeo que eu vou te passar o passo a passo de como utilizar essa ferramenta maravilhosa. Para começar, a gente precisa entender o que é o Power Query. O Power Query, ele é uma ferramenta dentro do Excel, né? Ali da versão 2016, né? E que permite importar, transformar e organizar os dados de uma forma automática, né? Então ele grava cada etapa que você faz e executa novamente com apenas um clique, quando você faz a atualização. Então ele de fato está disponível nativamente dentro do Excel a partir da versão 2016 e ele pode ser instalado como suplemento nas versões 2010 e 2013, né? Então fique atento aí à sua versão do Excel. Se você utiliza o Office 365, ele já vai estar lá nativo, bonitinho. Então, João, onde é que está o Power Query, né? Onde fica isso dentro do Excel? Ele fica aqui dentro da guia dados. Então a gente pode dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Dentro da guia dados. Nessa parte aqui de obter dados, né? Dentro dessa opção, a gente tem as diversas formas de captação de dados aqui que o Excel nos fornece, né? Utilizando essa ferramenta que é o Power Query, né? Então aqui do arquivo você pode importar para uma pasta do Excel, uma outra pasta do Excel, né? Arquivos do tipo texto, CSV, né? XML, JSON, PDF e inclusive arquivos que estão dentro de uma pasta. Então a gente pode colocar vários arquivos dentro de uma pasta e o Excel consegue ler todos eles. Esse inclusive, adiantando, vai ser o nosso exemplo aqui no passo a passo, né? De banco de dados, então o Excel consegue se conectar à base de dados dentro do SQL Service, aqui do próprio Access, né? Que é aí a ferramenta da Microsoft, e diversos tipos de bancos de dados do Azure, aqui de outras estruturas de dados, né? De outras fontes, de tabelas. Então você pode utilizar o Power Query, mesmo que você não esteja com um arquivo externo, você pode utilizar dentro da própria planilha, a partir de uma tabela própria da sua planilha. Então ele tem aqui várias opções, né? Vamos direto então para o nosso passo a passo. Aqui a gente vai ter alguns arquivos referentes a parte de informações relacionadas a atendimento ao cliente de uma certa empresa, né? E são informações mensais. Então a gente tem aqui 5 arquivos referentes aos meses de janeiro a maio de 2025. São arquivos do tipo texto, né? A gente consegue ver aqui. E entrando aqui nos arquivos, a gente consegue ver como está a formatação deles aqui, né? Então a gente vê que é um arquivo que tem como separador essa barra, né? E aqui a gente tem diversas informações, né? A gente pode ver que ele é bastante extenso, né? E inclusive arrastando para baixo a gente vê tem linhas em branco, o cabeçalho se repete, né? Como se fosse a extração de uma informação em páginas, né? De algum outro sistema, então para simular essa extração de informação que você pode ter aí na sua empresa também, né? Então beleza, vamos utilizar o Power Query aqui para a gente fazer a importação de todas essas informações e o tratamento desses dados, para que a gente possa automatizar a atualização de um relatório que contém essas informações. Então vamos lá. Aqui do Power Query, né, dentro da guia dados, a gente vai em obter dados e a gente vai escolher a opção de arquivo e dentro dela a opção da pasta. Então como eu tenho uma pasta que tem vários arquivos, todos no mesmo formato, é claro, né? Eu quero importar todos esses arquivos que vão estar dentro dessa pasta, né? Então vou selecionar aqui a nossa pastinha que contém os arquivos, né? Base de atendimento, né? Então aqui a gente vai selecionar. Repare que ele já vai aqui fazer a conexão ao diretório que a gente escolheu, já reconhecendo aqui os 5 arquivos, né? A gente pode carregar direto, né? Mas aí a gente não vai fazer o tratamento, né? Então a gente vai escolher a opção aqui, ó, combinar e transformar dados. Significa que a gente já vai juntar os 5 arquivos e vai passar para a parte de edição, né? E tratamento dessa informação. Então vamos lá. Aqui ele já abre aqui uma
uma guiazinha da importação, ele já reconheceu a partir do primeiro arquivo, né, que ele utiliza como amostra para ele não ter que ler tudo, né, qual é o tipo de arquivo, que é um TXT, já reconheceu que o delimitador é a barra, então ele automaticamente já colocou. Aqui a gente poderia ter dois pontos, vírgula, né, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço e qualquer outro tipo, né, e ele já reconheceu aqui automaticamente. Então aqui aí ele já vai separando, né, a gente vê que tem algumas linhas em branco realmente, né, no meio do arquivo, e a gente pode ir para a tela de fato aqui do Power Query. Bom, aqui de cara a gente já consegue ver um painel de verificação para cada coluna, né? Ele já classifica aqui as informações em válidas, erro ou se elas estão vazias, né? Então, se por um acaso o Excel, o Power Query aqui entender que alguma informação não é compatível com as demais informações daquela coluna, ele vai dar um erro aqui, né? Então, a gente observando aqui as colunas da nossa base, nenhuma delas trouxe erro, né? Ele apresenta aqui também um percentual de vazios, então ele já mostra aqui para a gente que existem informações em branco dentro dessa base, né? Então a gente vai precisar tratar isso para ficar tudo belezinha, né? Dentro aqui do Power Query a gente já tem algumas funções no nosso menu, né? Então a gente pode remover colunas, remover linhas, né? Dividir colunas, agrupar, né? Existe aqui a opção de usar a primeira linha como cabeçalho, que a gente vai utilizar. Dentro da guia transformar, né? A gente tem algumas outras opções, a gente pode transpor, inverter, substituir valores, fazer cortes, né? Transformar as informações em maiúsculo, né? Algumas informações matemáticas, a gente pode fazer algumas operações matemáticas aqui, né? Também aqui algumas questões de data e hora. A gente tem a guia adicionar coluna, né? Que a gente pode criar colunas novas, campos calculados, né? Com base nas colunas que a gente já possui, né? Fazer extrações, edições, formatações. E aqui dentro da exibição a gente pode fazer algumas configurações de exibição aqui do Power Query, né? Para começar, a gente vai tratar aqui algumas informações. Eu vou recuar aqui essa guiazinha de consultas. Eu vou começar retirando essa primeira coluna, que é o nome da origem, né? Então aqui ele separa aqueles 5 arquivos, né? Para que a gente tenha informação de origem. Como eu tenho aqui um campo data, né? Que me diz qual ano e qual mês ele pertence, eu não preciso desse campo de origem, né? Então vamos escolher colunas e eu vou retirar aqui a nome de origem para a gente ficar só com os campos e colunas que estão originalmente na base. Eu gosto de começar sempre selecionando todas as colunas e escolhendo a opção aqui remover duplicadas, né? Porque nessa base em si a gente vê que aqui a gente tem a repetição do cabeçalho, né? Então, se por um acaso tiver alguma questão duplicada, né? A gente vê que tem um cabeçalho, tem algumas linhas em branco, a gente já faz esse filtro aqui removendo as linhas duplicadas. Então vamos retirar as duplicadas e repare que quando a gente faz isso, o Power Query ele adiciona aqui uma etapa aqui no nosso painel de etapas aplicadas. Então como que ele funciona? A cada edição, a cada formatação que a gente faz aqui na nossa base, ele vai criando etapas aqui sequenciais para que ele possa organizar a forma como ele está formatando a base de dados. Então, da próxima vez que a gente for fazer essa formatação, seja com arquivos novos, seja adicionando arquivos dos meses subsequentes, né, ele vai seguir essas etapas de acordo com a ordem que a gente colocar aqui. Então, eu posso, inclusive, incluir etapas entre as etapas já criadas, eu posso excluir etapas, né? E ele vai seguir esses passos da forma como a gente configurar aqui, né? Então ele incluiu aqui a etapa de duplicadas removidas. Eu vou agora fazer um filtro aqui na coluna 1, né? Retirando os valores em branco. Então a gente tem essa linha em branco aqui, eu vou retirar. Ela vai acabar retirando todos os valores em branco da base inteira. Vamos fazer aqui uma outra opção, né? A gente tem aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, né? Seleciono essa opção, ó. Aquela informação da primeira linha, que é o nome do cabeçalho, já subiu aqui para ser o nome das colunas, né? Aqui
a gente pode também verificar o tipo das variáveis, né? A gente vê aqui que o ID de atendimento ele trouxe como número. A gente pode, por se tratar de um identificador, a gente pode colocar como texto ao invés de número, né? Aqui mais para frente a gente tem o que? Temos aqui tempo de atendimento, né? Quantidade de interações e valor da compra, né? Todos esses ele já reconheceu como numérico, né? Mas a gente poderia fazer aqui a edição para colocar no formato que a gente desejar. No valor da compra, por exemplo, a gente pode colocar como número decimal, né? Ao invés de colocar como número inteiro, como estava, né? Então ele já reconhece aqui como número decimal, né? Aqui a gente já tem então a nossa base formatadinha, né? Não tem nenhum erro, não tem nenhum campo vazio em nenhuma das colunas. Então a gente pode criar campos, né? Utilizando aqui a guia adicionar colunas. Aqui eu tenho tempo de atendimento em minutos, né? Então eu posso criar um campo que seria o tempo de atendimento em horas. Então eu posso selecionar aqui a coluna personalizada, colocar aqui que o nome da coluna vai ser o tempo atendimento em horas. Então a gente pode selecionar aqui o nosso campo, né? Que é o tempo atendimento em minutos. E o tempo atendimento em horas vai ser o tempo atendimento em minutos dividido por 60. Aqui a gente tem um campo de fórmula, né? Como vocês podem ver, eu escolhi aqui a coluna que a gente queria e fiz aqui uma conta de divisão. Esse aqui, ele é uma linguagem específica, né? Aqui dentro do Power Query a gente tem a linguagem M, então aqui a gente pode aplicar algumas fórmulas e fazer algumas coisas que são um pouco diferentes das fórmulas que a gente utiliza no Excel, né? Existe essa linguagem própria, né? Então aqui clicando em Saiba Mais, a gente consegue ver aqui essas referências com relação às funções para a linguagem M, né? Então a gente tem aqui mais de 700 funções de todos os tipos que você pode utilizar para criar campos e fazer diversas funcionalidades, né? Vamos fazer aqui o nosso campo de atendimento em horas, que é mais simples, é uma divisão, né? E a gente pode criar ele aqui. Então ele é criado aqui, tempo de atendimento em horas, a partir do tempo de atendimento em minutos. A gente também pode criar uma coluna condicional, também baseada em alguma informação que a gente já tem em algum campo, né? Com base no tempo também atendimento em minutos, uma classificação para o atendimento, né? Então, clicando aqui em coluna condicional, né? A gente pode escolher aqui o nome da nossa nova coluna, que eu vou chamar de categoria atendimento. E eu vou fazer aqui uma condição com base aqui no tempo de atendimento, né? Então, quando o tempo de atendimento ele for maior que 90 minutos, né? Eu vou classificar esse atendimento como atrasado. E no caso do atendimento ocorrer em menos de 90 minutos, eu vou classificar ele aqui como no prazo ou dentro do prazo. Dessa forma, a gente pode aqui clicar em OK e ele vai criar aqui um outro campo chamado categoria de atendimento atrasado dentro do prazo, de acordo aqui com o tempo de atendimento em minutos. O próximo passo que a gente pode fazer, né, a gente não vai precisar de todas essas colunas, ou pode ser que não precise, né? Então aqui dentro daquela opção escolher colunas, a gente pode selecionar as colunas que a gente não vai utilizar, né? Retirar as colunas que a gente não vai utilizar, né? Então eu vou tirar aqui o telefone, o endereço e o e-mail que a gente não vai utilizar e vou dar um OK aqui. E aí a gente tem a base pronta para a gente fazer as nossas análises, né? O Power Query ele vai montando aqui uma programação. Então dentro aqui da página inicial, na abinha aqui na opção Editor Avançado, a gente consegue ver todas as etapas que a gente foi criando na forma de código, né? Então ele programa aqui exatamente todos os códigos. Então a gente tem, por exemplo, a última opção que a gente fez, né? Que a gente fez a remoção das colunas. Então ele utiliza uma função aqui
são as funções da linguagem M, né? Assim como eu mostrei lá na coluna personalizada, né? Um table select columns, e aqui ele colocou todas as colunas que a gente escolheu, né? Então, as que a gente retirou, ele não selecionou aqui, e é dessa forma que ele vai montando todas essas etapas, né? De uma forma mais avançada, a gente pode fazer as edições, inclusive aqui, diretamente no código, né? Montar a nossa forma, as nossas etapas e fazer também daqui desse editor avançado. Tudo certo aqui no nosso Power Query, a gente pode vir aqui na opção fechar e carregar. O que ele vai fazer? Fazendo aqui, ele vai criar uma tabela. Essa tabela se chama base atendimento, que vai ser o nome da nossa consulta, que está aqui também, né? Então ele mostra aqui que a gente tem 4.185 linhas carregadas, né? Então a consulta total vai ter essa quantidade de linhas e toda a informação vai estar aqui na nossa tabelinha, né? Então, gente, dando uma pequena pausa aqui no nosso passo a passo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, indicar para quem está interessado em se aprofundar um pouco mais aí nos estudos no Excel, né? O curso aqui do pessoal da Expert Cursos, né? Que montou aqui um curso super legal, 100% online, né? Que vai do básico ao avançado, né? E é vitalício e tem certificado, né? Então você pode vir aqui e dar uma olhada na página, o link está na descrição, né? Você vai ter acesso a 10 módulos, 40 videoaulas, né? Então aqui, ó, a gente tem no módulo 8, né? A parte de Power Query, Power Pivot, né? Que é um pouco mais avançado, né? E ChatGPT. Então quem tiver interessado, é muito legal isso daqui, né? E você vai tendo as atualizações, recebe seu certificado, né? E tá num preço bacana. Se vocês quiserem dar uma conferida, o link está na descrição. Voltando aqui para o nosso passo a passo. Então agora a gente já tem a tabela e a partir disso a gente pode montar as nossas análises, né? Então a gente pode vir aqui em inserir tabela dinâmica, que é com ela que a gente vai fazer os nossos cruzamentos, né? Então a gente pode fazer aqui, por exemplo, a quantidade de protocolos, quantidade de chamados que foram abertos para cada mês, né? Então a gente pode selecionar aqui no nosso campo data, ele já vai trazer aqui dias e meses, né? A gente tira aqui dias e a própria data, para a gente ficar só com os meses. Vamos colocar aqui o ID atendimento para fazer a contagem, né? Então ele contou aqui o número de chamados para cada mês, né? Então dá um total de 4.185. E a gente pode colocar aqui também a média do tempo de atendimento em minutos, né? Então, quando a gente puxa para cá o tempo de atendimento, ele traz a soma, né? Mas a gente pode alterar aqui para a média, né? E aí ele vai trazer aqui o tempo médio de atendimento para cada mês, né? A gente pode formatar aqui com o número de 2 casas, né? Além disso aqui, que outra análise a gente pode fazer, né? A gente pode montar aqui como exemplo, né? Pode colocar a quantidade ou percentual da satisfação do nosso cliente. Então a gente coloca aqui satisfação na coluna, podemos colocar aqui ID atendimento como valores e vamos substituir isso daqui para mostrar valores como percentual do total da linha, né? Que aí a gente vai ter para cada mês, né? Qual que é o percentual de pessoas insatisfeitas, muito satisfeitas, neutro, satisfeito, etc, né? E aqui a gente pode fazer a comparação mensal, né? Aqui a gente já pode, inclusive, incluir um gráfico, né? Para nos ajudar na nossa análise. Então aqui em análise da tabela dinâmica, podemos vir aqui em gráfico dinâmico, né? Podemos usar linhas, né? Que é bem interessante para a gente ver a evolução aqui das informações, né? A gente pode fazer aqui uma edição simples, formatar o eixo aqui, né? Para que a gente fique aqui com um gráfico melhor distribuído aqui, para a gente ver exatamente como foi a evolução aqui dos percentuais, né? Com relação à satisfação dos clientes, né? Além disso, a gente pode incluir uma outra aqui, a gente pode tirar a satisfação e ver o percentual de resolução de problemas, né? Que os clientes colocaram aqui. Então, por mês também a gente pode colocar esse percentual aqui, também incluir um gráfico, né?
aqui pode ser um gráfico de barras, né, para a gente ver aqui como ficou o percentual de resolução, né? Então, pode tirar os botões aqui também para ficar melhor de visualizar. Então, a gente vê que janeiro, fevereiro e março foram resolvidos mais problemas do que não resolvidos, mas ali abril já virou, né? A gente teve mais problemas não resolvidos, mais chamados não solucionados, né? E em maio ficou mais próximo, né? Então, a gente pode fazer uma análise desse tipo, né? E por último, a gente pode usar o campo que a gente criou, né? Vamos colocar ele aqui, tirando aqui resolvido, a gente pode colocar aqui a categoria de atendimento, né? Para a gente verificar aqui o percentual de atendimentos que foram atrasados ou dentro do prazo, né? Então a gente pode incluir também um gráfico também de barras aqui, né? Para a gente também visualizar essa informação aqui como uma análise, né? Então assim, eu fiz aqui alguns cruzamentos, né? Algumas análises bem assim rápidas, só para a gente ver o que a gente pode fazer, né, com essa informação da tabela, né? E a gente vai agora atualizar esse relatório, né? Então imagine você receba então aquela base TXT referente ao mês de junho, né? Então a gente precisa inserir essa base dentro desse relatório para que a gente possa ter informação do mês de junho também nessas análises que a gente criou aqui, né? Então, quando você não utiliza o Power Query, você vai precisar refazer todos aqueles passos de formatação para que você possa incluir a base numa planilha e atualizar todas as tabelas dinâmicas, gráficos, coisas que você tenha, análises que você tenha feito, né? Aqui, usando Power Query, são 2 cliques, né? A gente vai incluir dentro da base de atendimento a base referente, o arquivo referente ao mês de junho. Então, a gente pode copiar aqui e colar dentro da base de atendimento. Então, ele já veio aqui para dentro da pasta que a gente configurou como a pasta da origem dos dados. E dentro do nosso relatório, a gente vai simplesmente clicar aqui na aba dados e atualizar tudo. Quando a gente faz isso, reparem, a gente já adicionou junho aqui na nossa primeira tabela dinâmica, né? Então, em junho tivemos 970 atendimentos, né? E num tempo médio de atendimento de 124 minutos. Já adicionamos aqui o mês de junho também a nossa análise por satisfação do cliente, né? Pela nota que ele dá ao atendimento, né? Inclusive, a informação também já vem para o gráfico, que está ligado à tabela dinâmica, né? Então, a gente pode analisar aqui a evolução, né, dos percentuais com relação à classificação, né, de cada atendimento, né? Com relação a se foi resolvido ou não, né? Então, já tem aqui a atualização para junho, né, que teve também mais chamados não resolvidos, né? E também aqui a atualização com relação à categoria de atendimento, né? Se ele foi respondido dentro do prazo, né? Dentro daqueles 90 minutos que a gente colocou, ou se ele foi atrasado. E aí, a gente tem aqui o nosso relatório automático pronto para atualização. Então, no próximo mês, né? Quando a gente tiver a base de julho, né? Você vai simplesmente precisar colocar a base na pasta onde a gente configurou para importar os dados, né? E apertar o botão atualizar e tudo vai se atualizar com apenas um clique. E aí o próximo passo, né? Após a gente fazer toda essa configuração no Power Query, né? Automatizar aqui a importação e atualização das bases nos nossos relatórios, é configurar um relatório, né, interativo, fazer um dashboard bacana para que você possa se destacar aí no seu trabalho. E nesse vídeo aqui eu te ensino a fazer um dashboard moderno, interativo, utilizando tabela dinâmica e segmentação de dados.